Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós iremos dar sequência no texto que iniciamos no domingo passado. Filipenses capítulo 2. Nós iremos repetir a leitura do verso 5 até o 11 novamente, mas hoje nós iremos meditar do 9 ao 11. Filipenses 2. Ouçamos com fé a palavra do nosso Deus, ouçamos com humildade e recebamos ela no nosso coração. Assim diz o Senhor. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Irmãos, oremos ao Senhor pedindo a Ele que age no nosso coração essa noite, fale conosco, nos instrua na sua palavra. Graças te damos, ó Senhor, por sua palavra, por sua misericórdia. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede essas bênçãos de poder louvar o seu nome, de podermos, ó Deus, ouvir a sua palavra, de podermos, ó Deus, estar em comunhão mais um dia. E pedimos nesse momento, ó Deus, tão especial, que é o momento da tua pregação, que o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações, instruindo-nos, fortalecendo, nos consolando, nos transformando, nos corrigindo, Senhor Deus, para a glória do seu santo nome. É na sua palavra, ó Deus, que nós encontramos também a esperança para a nossa alma. Que o Senhor possa, ó Deus, agradar de usar, ó Deus, através dessa palavra, a transformação da nossa vida, conduzindo-nos, ó Deus, cada dia mais a viver uma vida segundo o seu senhorio. É o que pedimos, ó Cristo. Que o seu nome seja exaltado aqui nas nossas vidas, na terra, para todo sempre. Amém. 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 Meus irmãos, nós continuamos com o mesmo tema que nós tivemos no último domingo. Nós falamos sobre a sublimidade de Cristo. E naquele texto nós vimos a respeito da encarnação de Cristo. Nós vimos a respeito do momento de humilhação de Cristo ao se tornar servo, ao se tornar homem, para sofrer a morte que era devida a nós mesmos. Lembremos-nos que esse capítulo 2, Paulo está trabalhando, como eu já falei anteriormente, a respeito da unidade da igreja. Paulo está mostrando para a igreja como ela deve ser unida, como a igreja deve ser servos uns outros, por humildade. E Paulo vai dar nesse capítulo vários exemplos, e o primeiro dele, o mais sublime, é o próprio exemplo do Senhor Jesus. Nós vimos no último sermão que o apóstolo Paulo mostra que Cristo é o exemplo perfeito de humildade. Por quê? Porque ele foi aquele que se esvaziou. Ele esvaziou de sua glória, não considerou como usurpação algo que ele deveria se apegar, mas ele veio em carne, em figura humana e mostrou para nós o que é ser servo. E mais do que mostrar apenas o exemplo de serviço, o exemplo de humildade, ele morreu por nós naquela cruz. Ele recebeu a nossa justa punição para que nós pudéssemos hoje sermos salvos por Ele, estarmos em comunhão com Deus, estarmos unidos a Ele. Nós vimos a sublimidade de Cristo da sua humilhação. E hoje nós iremos ver a sublimidade de Cristo em 3 aspectos que nesse texto nos mostra. O primeiro aspecto que nós vamos perceber nesse texto é a sublimidade de Cristo na sua exaltação. Nós vamos ver que Cristo, na sua exaltação, mostra como Ele é sublime. Nós vamos também ver a sublimidade de Cristo no seu reconhecimento universal.
como é mostrado nesse texto a expansão do domínio que Cristo tem agora por causa da ressurreição dentre os mortos. E nós iremos também ver, o último ponto, a sua sublimidade a respeito na sua autoridade que foi dada a ele sobre toda a terra. Então nós vamos ver esses 3 pontos nesse sermão essa noite. Mas antes da gente entrar no texto, uma breve introdução. Quando a gente pensa, hoje eu estava mais cedo fazendo uma pesquisa sobre pessoas famosas no mundo. E é interessante porque atualmente a pessoa mais famosa no mundo, pelo menos em números de pessoas nas suas redes sociais, eu estava pesquisando hoje, em primeiro lugar está o Cristiano Ronaldo, que é um jogador de futebol super conhecido. Deve ser um nome que só na rede social ele tem 307 milhões de seguidores. É muita gente. Por quê? Porque ele é uma rede específica. Eu não sigo ele, eu não tenho nenhum segmento com ele, e provavelmente ninguém deve seguir ele aqui, eu não sei. Mas nós conhecemos que esse jogador. Então se ele tem uma abrangência de 307 milhões de pessoas que já o seguem, imagina quantas pessoas no mundo não conhecem esse homem. Ele é considerado a pessoa mais famosa no mundo hoje. Mas nós também temos outras figuras que têm grande importância, são pessoas famosas, de grande fama no nosso mundo. Você pensa, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos hoje é o Donald Trump, que é um homem que é conhecido de todo o globo. Por quê? Porque o país a qual ele é presidente, a qual ele governa, é um país dos mais importantes, se não o mais importante do nosso mundo hoje. E ele é o presidente desse país. Você pega, por exemplo, o líder dos romanistas, o próprio Papa Francisco, é outra pessoa também, uma figura muito importante no mundo. Por mais que essas pessoas sejam específicas em algum estilo de vida, por exemplo, eu não gosto de futebol, então o Cristiano Ronaldo não muda nada na minha vida de maneira particular. O Donald Trump, por mais que os Estados Unidos influenciem a nossa vida de algum modo, eu não devo nenhuma submissão a ele, no sentido dele não é nosso presidente. Papa, quanto menos o Papa, né, que é totalmente contrário a Cristo e outras coisas. Mas são homens que têm de fato uma fama e um reconhecimento e têm poder. Isso é uma verdade. Esses homens têm poder. Cristiano Ronaldo, pelo futebol dele, ele move muito e muito dinheiro, não somente por causa do salário dele, que é absurdamente grande, é um dos maiores salários do mundo, mas esse dinheiro que gira nele gira em todo o mundo. Homens que têm poder. E qual que é a semelhança de todos esses homens? A primeira semelhança óbvia que a gente pode olhar para eles é que todos são mortais. Todos esses homens são mortais. E são homens como nós. E nas palavras do Salmo 146 que nós cantamos hoje, os seus projetos cessam todos quando o Espírito lhes sai. Sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Versículo 4 do Salmo 146. Meus irmãos, esses homens que têm grande fama, têm grande poder, quando eles morrem, a morte é comum a todos eles. Eles é tão mortal como a pessoa mais miserável desse mundo. A pessoa que não tem nada nesse mundo é tão mortal quanto ele. Eles são mortais. Esses homens um dia morrerão. E a morte é a consequência natural para todos os homens. A morte não distingue classe, posição social, poder. A morte chega a todos os homens. E por melhores que sejam seus projetos e influências, na morte nada adiantará. O que nós fazemos nesse mundo enquanto vivos, nada adiantará para a morte de uma maneira que nos livre ou aumente nossa vida nessa terra. O Senhor Jesus certa vez ensinou que nenhum homem, por melhor que seja, pode acrescentar um côvado na sua vida. Não adiantará nada tudo que os homens fazem, e esses homens com grande poder, que vai mudar o desígnio que é herdado por eles, desde os primeiros pais, por causa da queda humana. Esses homens morrerão um dia. E todos os homens que morrem sem Cristo, eles morrem condenados, independente do que eles tiverem alcançado nesse mundo. O Senhor Jesus ensinou: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De nada isso vale. Esses homens são pessoas que têm um tipo de exaltação. Você olha para esses homens, são homens exaltados. Você pega uma pessoa dessa, um pronunciamento desse, é como se fosse quase uma lei no mundo hoje em dia. Porque tem muito poder na sua voz. Essas pessoas têm reconhecimento. Você reconhece eles. Por mais que nós não submetamos, por exemplo, a nenhum desses homens, nós reconhecemos que eles são figuras importantes na sociedade. Esses homens têm autoridade dentro dos seus grupos. Mas esses homens são mortais. Mas o texto que nós temos em questão aqui fala a respeito de Cristo.
E fala agora, nós estamos entrando na parte específica a respeito da exaltação de Cristo. O texto que nós temos hoje em mente vai nos falar daquele que tem o seu poder, que tem a sua exaltação, que tem seu reconhecimento e autoridade, que é sobre todo mundo, sobre todo o globo, só que ela não passa como os homens mortais. Ela não cessa, porque ele é eterno. Porque a ele foi dado um nome acima de qualquer outro nome. Um dia esses homens vão morrer, daqui gerações e gerações, quem vai saber quem são eles? O mundo sempre teve líderes grandiosos, pessoas de grande influência, mas todos morreram. Mas a autoridade, o poder e a fama de Jesus Cristo nunca passará. Céus e terra passará, mas ele nunca passará a sua fama, porque o próprio Deus Pai o exaltou. Ele mesmo foi exaltado por Deus Pai. E hoje nós iremos meditar a respeito da sublimidade de quem é o nosso Senhor Jesus, a sublimidade de Cristo. Meus irmãos, antes de entrar no texto específico, lembremos-nos que nós estamos falando, como eu disse, Paulo está olhando para o exemplo de Cristo para ensinar a igreja como elas devem andar em unidade e servir uns aos outros. Cristo é o exemplo do servo. Cristo é aquele que serve, que deu sua vida para ser em serviço, em resgate de outros. Cristo é o exemplo de humildade. E é interessante, abra comigo em Mateus 23, versículo 11 e 12. Perceba essa fala do Senhor Jesus. Mateus 23, 11 e 12. Diz assim, o Senhor Jesus é que ele está falando com os fariseus e está exortando os fariseus. Então o Senhor Jesus diz o seguinte, versículo 11. Mas maior dentre vós, que ele está olhando para os discípulos, mas maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O Senhor Jesus, quando ele estava ensinando o seu povo, ele está ensinando, olha, você quer ser grande no reino dos céus? Sirva. Seja o que mais serve. O maior dentro de você será o que mais serve. Será o servo de todos. Porque a quem si mesmo se exaltar, o que próprio traz sua própria glória, esse será humilhado. Mas o que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. E Jesus ensina isso para os seus discípulos, porque essa é a verdade do reino dele. No reino de Deus, os maiores são os que mais servem. No reino de Deus, os que servem uns aos outros são considerados grandes. E o próprio exemplo supremo dessa verdade do reino é o próprio Senhor Jesus. Jesus foi o exemplo perfeito do que mais serviu sendo rei. Ele é o exemplo do rei verdadeiro, do como todos os reis deveriam ser. Porque ele mesmo, que tinha toda a glória, não se exaltou a si mesmo, mas ele serviu. Ele se humilhou. E nós vimos isso no último domingo. E agora, ele é exaltado por Deus Pai. Deus Pai dá a Jesus Cristo o nome sobre todo nome. E nós vamos entender melhor isso. Antes da gente entrar no texto, eu quero só ler agora uma citação da confissão sobre Cristo Jesus. Quando a gente lê isso lá no capítulo sobre Cristo mediador, há uma afirmação muito bela no parágrafo 4 que diz o seguinte: este ofício do Senhor Jesus, esse ofício de mediador, Jesus empreendeu muito voluntariamente para que pudesse exercê-lo. Foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente e suportou o castigo que nos era devido e que nós deveríamos ter recebido e sofrido. Nós vimos isso no último domingo. E foi feito pecado e maldição por nossa causa, suportando as mais cruéis aflições em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo, a morte de cruz, a ira de Deus, a blasfêmia, a zombaria. Foi crucificado e morreu, e ficou em estado de morte, mas não viu a corrupção. Nós cantamos isso no Salmo hoje. Foi dado a ele não ver a corrupção. No terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, com o mesmo corpo no qual ele sofreu, com o qual também ele subiu ao céu, e lá está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar homens e anjos no fim do mundo. Meus irmãos, Cristo é esse que sofreu, padeceu, mas ao terceiro dia a morte não pôde contê-lo.
A ressurreição nos prova que tudo aquilo que Cristo sofreu, que tudo aquilo que Cristo padeceu na sua paixão, na sua morte, ele sofreu como um inocente. E por isso Deus Pai o ressuscitou. Por isso ele foi ressuscitado com o poder do Espírito. E agora, na sua ressurreição, ele reina soberanamente sobre todas as coisas. E agora, soberano, foi dado a ele um nome exaltado, um nome grande, um nome que tem primazia sobre todos os outros nomes. Cristo, que agora está à destra do Pai, um dia voltará e julgará os vivos e os mortos, como nos é dito até mesmo o credo apostólico. Então, meus irmãos, sendo isso em vista, olhemos para esse texto em questão, o texto de Filipenses 2, e vamos aprofundar a respeito dessas três verdades sobre a sublimidade de Cristo. Perceba comigo, o primeiro ponto nosso vai ser a sua exaltação. Versículo 9. Pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Meus irmãos, quando nós olhamos para a exaltação de Cristo, nós estamos falando a respeito da ressurreição de Cristo. Foi por causa da ressurreição de Jesus que Deus dá um nome para Cristo, que Deus exalta sobremaneira. Lembremos, Cristo, desde a eternidade, habita com o Pai. O Filho habitava com o Pai desde a eternidade. Ele tem a mesma glória, a mesma essência, o mesmo poder, a mesma deidade. Mas quando Cristo se encarna, Cristo vem e se faz homem. E na encarnação de Deus, na encarnação do Verbo, nós vimos que Jesus recebe agora então o quê? Um corpo humano. Ele recebe o quê? Uma alma natural, uma alma, um corpo, uma mente. Ele recebe uma alma natural, uma alma humana. E Cristo vive nesse mundo sendo Deus, mas como homem. Ele viveu nesse mundo como homem. Todas as coisas que ele passa nessa terra, ele passa como Deus homem, mas ele não manifestou no momento que ele estava na terra a sua glória, a não ser no momento da transfiguração e depois da ressurreição. Mas fora esses dois momentos específicos, Cristo, todas as coisas que ele passa como um homem. Ele vai para a cruz como homem, o Deus divino, o Deus encarnado, mas ele vai para a cruz não exaltando os seus atributos, as suas características divinas. Ele vai na cruz como um homem. E naquela cruz ele sofre. Naquela cruz ele recebe sobre si o nosso pecado. Naquela cruz o nosso Deus, Deus Filho, estava levando sobre si a nossa iniquidade. Mas a cruz não é a última afirmação de Deus. A cruz não é o último lugar que Cristo vive, porque ele venceu a morte. Ao terceiro dia, os discípulos vão, Maria e depois os discípulos ao túmulo, e o túmulo está vazio. Cristo Jesus ressuscitou. Glória a Deus, seja exaltado. Deus seja exaltado sobre toda a terra, porque ele ressuscitou. A morte não pode conter o Filho de Deus. A morte não pode segurar a vida dele, porque ele não tem pecado. O diabo não pode triunfar sobre Cristo, porque Cristo Jesus naquela cruz estava triunfando sobre o poder da morte, sobre o poder do diabo, e ressuscitando e mostrando que ele é o Cristo, ele era o Messias, ele é o prometido, que veio levar sobre si o pecado dos homens. Meus irmãos, Cristo foi vitorioso, Cristo venceu, ele provou a vitória, ele venceu e provou o gosto da vitória ao ressuscitar. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte. Romanos, capítulo 1, versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus recebeu um nome, foi designado a ele agora um novo nome. Qual é esse nome? Filho de Deus com poder. Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade. Um novo nome é dado para Jesus Cristo. Meus irmãos, quando Cristo estava no seu corpo, o corpo dele estava no estado de humilhação, mas quando Cristo ressuscita,
o corpo deles recebe um corpo exaltado. E agora Jesus Cristo, o homem Deus, também é exaltado na sua natureza humana. A natureza humana de Cristo recebe agora toda a glória, recebe todo o poder. Pai sobremaneira, como o apóstolo Paulo nos diz no versículo 9. O Deus Pai exaltou sobremaneira. E ele dá um nome para Cristo, acima de todo nome. Se os homens têm seus nomes, e o nome para a nossa cultura é uma coisa das mais importantes. Eu lembro quando criança, meu pai me falou isso muitas vezes, meu avô falava isso, e as pessoas do mundo sempre falam isso. Você deve guardar a dignidade do seu nome. Você não precisa ter dinheiro, mas você tem que ter um nome limpo. E Cristo Jesus recebe um nome acima de todo nome. A dignidade, a honra, a exaltação que Cristo recebe sobre todo nome é dada pelo próprio Deus. Deus reconhece, nesse sentido de elevar a Cristo Jesus e a sua pessoa como homem, de sobremaneira sobre todos os homens da terra. Aquilo que Adão não pôde fazer, porque ele caiu, Cristo Jesus fez na sua morte e ressurreição. E Deus Pai, na sua vitória, o exalta. Cristo Jesus agora é o Deus, homem exaltado. E esse nome que ele recebe é sobre todos os outros nomes. Meus irmãos, grandes nomes já nasceram na sociedade. Grandes nomes de homens de Deus. Nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos lá vários e vários homens importantíssimos. Um dos mais importantes no Antigo Testamento é quem? Moisés. Moisés é um grande homem no Antigo Testamento. Abraão, Isaac, Jacó. Mas Cristo recebe um nome muito maior do que esses homens. Porque o nome que ele recebe é o nome do ressuscitado. É o nome que vem da Filho de Deus com poder, através da ressurreição dentre os mortos. E o apóstolo Paulo nos diz que é por causa da ressurreição de Cristo. Em Romanos 14, versículo 9, ele diz o seguinte: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. A ressurreição de Cristo garante para ele um senhorio sobre toda a terra. Esse estado de exaltação coloca Cristo em um lugar onde nenhum homem pode se chegar. Ele é colocado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O nome que ele recebe, ninguém no mundo receberá um igual. Não há ninguém que pode se chegar à mesma estatura de Cristo, nada se compara. Ao considerar Cristo e sua exaltação, pode juntar o mundo todo, dos homens que já viveram e morreram, dos que vivem hoje, dos que viverão. E nada se compara à autoridade, à exaltação que Cristo tem. A pergunta do catecismo a respeito do que consiste a exaltação de Cristo, a pergunta 32 vai dizer o seguinte: a exaltação de Cristo consiste em sua ressurreição dentre os mortos, ao terceiro dia, em subir ao céu e sentar-se à direita de Deus Pai, e em vir para julgar o mundo no último dia. Jesus Cristo recebeu o nome e hoje ele senta à destra de Deus Pai. Está no trono ao lado de Deus Pai com um corpo físico. Porque ele está ali como Deus e homem. E como homem, ele é o primeiro da ressurreição, como o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 15. Ele é o primeiro, ele é a primazia dos que dentre os mortos ressuscitam. Cristo hoje está com um corpo nos céus. E isso também é uma verdade para nós, porque isso também garante a nós que cremos nele, que ressuscitaremos com ele, teremos um corpo na eternidade. Ele é o primeiro dentre os mortos para ter autoridade sobre todos os que vão receber a vida eterna. Cristo venceu, meus irmãos. Isso é maravilhoso para nós. Porque se Cristo Jesus não tivesse vencido a morte, se Cristo Jesus não tivesse triunfado sobre a morte, mostrando o seu poder, mostrando a sua vitória, meus irmãos, a única coisa que nos esperava era o inferno. Como o apóstolo Paulo diz, se não existisse ressurreição, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Nós não teríamos esperança. Mas foi porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e Deus Pai colocou ele à sua direita, que hoje nós temos uma esperança viva. É que hoje podemos saber que por estarmos em Jesus Cristo, nós também seremos glorificados. Que para nós há uma esperança, que nada nesse mundo pode tirar ela. Não são os problemas, não são as pandemias, não são as dificuldades, não são as doenças, não é nem a morte. Nada pode nos tirar da esperança, porque Cristo foi exaltado. E nele nós temos o quê? Um mediador.
Nele nós temos aquele que é o nosso representante. Meus irmãos, Deus exaltou o nosso Cristo e deu um nome sobre todo nome. Cristo é o único, como o apóstolo Pedro vai dizer em Atos 4, versículo 12, o único nome a qual cabe aos homens ser salvos. Nenhum outro nome pode salvar a humanidade. Não existe outro nome que as pessoas possam clamar e esse nome o salvará. Não existe outro que pode mediar a situação do homem diante de Deus. Porque somente Cristo foi dado essa autoridade. Foi dada essa honra. O Pai colocou o nome sobremaneira sobre todo nome. Meus irmãos, mas não é apenas isso. Não é apenas um nome como autoridade sobre o mundo. Um nome maior que o dos homens. O texto bíblico também nos diz, versículo 10. Para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, o meu segundo ponto, perceba a respeito da sublimidade de Cristo no reconhecimento dele global. O texto está nos dizendo o seguinte: Cristo recebe um nome para que no nome dele os céus, a terra e debaixo da terra, a expansão maior de todo o globo, de todo o cosmos, todas as coisas devem estar sujeitas a ele. Deus deu, ao honrar o seu Filho e a exaltar seu Filho, deu um reconhecimento global, um reconhecimento de toda a criação já feita. Ele recebe um nome maior nos céus. Não tem anjo nenhum no céu que tenha um nome como Cristo. A autoridade de Cristo não está apenas na terra, está nos céus. Todos os anjos devem submissão a Jesus Cristo. Eles devem a submissão a Ele por ser Deus, mas também por ser um homem. Porque no nome de Jesus, principados e potestades devem se curvar. Todos devem reconhecer o nome de Cristo. Os céus pertencem a Ele. O texto nos diz, há um reconhecimento também na terra. Na terra, toda a humanidade. Toda a humanidade deve reconhecer quem Cristo é. Deus deu para ele autoridade sobre toda a terra. Um reconhecimento sobre toda a terra. Deu um reconhecimento para ele debaixo da terra. Que é a ideia dos demônios. Até os que morrem, os demônios, os que estão já no inferno, todo o nome reconhece o nome de Cristo. Todos eles, até aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Porque muitos que morreram não ouviram falar de Jesus. Mas lá também eles reconhecem quem Jesus é. Porque Deus Pai o exaltou. O reconhecimento de Cristo é global. Por isso todas as nações devem reconhecer Jesus como o Filho de Deus exaltado. Reconhecê-lo como Senhor. Reconhecê-lo como Salvador. As nações devem a Cristo a sujeição obediente. E é interessante porque quando o apóstolo Paulo está dizendo esse versículo, ele está citando um texto lá de Isaías. Abra comigo, Isaías capítulo 45, que é um versículo é um trecho de Isaías muito importante. Versículo 45, capítulo 45, perdão. Vamos fazer a leitura do versículo 18 até o 23. Isaías 45, 18 ao 23. Perceba, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos diante de mim. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós
escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Perceba, Deus está falando assim, olha, eu sou o Deus verdadeiro, eu me revelei, e eu chamo vocês a vir a mim. Os ídolos não podem dar nada para vocês. Os homens nas suas nações que fazem seus ídolos não podem salvar vocês. Mas olha, perceba, continue. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra. Perceba, olha a expansão. Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo. A minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até virão e serão envergonhados todos aqueles que irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Amém. Meus irmãos, perceba, Deus está falando assim, ó, eu sou Deus Salvador, e minha salvação se expande sobre toda a terra. A mim virá homens, nações, todos os limites da terra virão até a mim, para encontrar salvação. Virão até mim e confessarão o meu nome. Virão até mim, se ajoelharão, se curvarão diante de mim. E é interessante que essa mesma... nesses textos nos está declarando a respeito do Senhor. E Paulo está nos mostrando que esse texto está falando sobre Jesus. Jesus recebe esse mesmo nome. Isso nos mostra claramente a deidade de Cristo. Nos mostra essa grandeza de Cristo. O senhorio de Cristo é através do Senhor Jesus, através do nome de Jesus, que as pessoas encontram salvação. É através do nome de Jesus que todo joelho se curvará, que toda língua confessará. Meus irmãos, esse tipo de confessar e se dobrar, ela tem dois aspectos. Há um aspecto voluntário, que é a respeito dos crentes. A Israel, como o texto nos sinaliza, aqueles que ouvem o chamado do Cristo, do Salvador, e vêm até ele e se curvam reconhecendo sua grandeza, o seu senhorio, o seu poder, o nome sobre todo nome, se curvam também em reconhecimento do que? Da sua própria miséria, da sua própria pecaminosidade. Todo crente reconhece a sua miséria para com Deus. Reconhece que somente Ele é Deus. Todo cristão confessa o nome de Cristo. Mas não é também só os cristãos. Os cristãos fazem de maneira voluntária, reconhecendo já a soberania de Cristo. Mas os ímpios também, involuntariamente, se curvarão diante dele. Porque não foi dado um nome somente sobre a igreja, é um nome sobre todo o nome. É um nome sobre uma autoridade, um poder, um reconhecimento até todos os limites do céu e da terra. E ao nome dele todos se curvarão. Todos se dobrarão os joelhos. Paul Washer diz que no dia do juízo os crentes são aqueles que primeiro se curvam diante de Cristo como um Senhor e Salvador. Mas os ímpios, o diabo e seus anjos, seus demônios, curvarão a Cristo Jesus, reconhecendo o seu poder. Porque Cristo quebrará os seus joelhos. E eles terão que confessar, reconhecendo a autoridade e o poderio de Cristo. Todos reconhecerão o nome de Deus. Todos naquele dia, reconhecendo, confessarão que Ele é o Senhor. Toda língua, todo joelho. Meus irmãos, nesse momento se pergunte, eu já tenho reconhecido a Cristo no meu viver diário, na minha vida comum, no meu trabalho. Eu sou esse que não apenas me posição física, mas o meu coração é um coração que tem se ajoelhado diante de Cristo, se dobrado diante dele, ou tem se dobrado diante da minha vontade?
diante de outros ídolos? Será que eu tenho buscado na minha vida falsos ídolos? E não vindo aquele que hoje me chama a vir a Ele ser salvo? A lançar a minha vida reconhecendo quem Ele é? Meus irmãos, só Cristo tem reconhecimento verdadeiro. Às vezes, nós podemos idolatrar ídolos mundanos. Essas pessoas famosas que eu citei no início, quantos deles são ídolos para as pessoas? Eu morro por ter uma assinatura do Cristiano Ronaldo. Nossa, se ele assinar meu corpo, eu acho que eu nunca mais nem lavo meu braço. Mas tem gente que morreria por causa de um homem desse. Tem gente que morre para poder ter a oportunidade de encostar na roupa do Papa. Como se vai fluir virtude dele. Nossa, essa mão foi a mão que encostou. Eu já vi alguns desses testemunhos idólatras desses homens. Que um dia ele veio aqui em casa tomar um café e fez todo um santuário. Tem um caso no Brasil de um papa que uma vez foi na casa de um homem que ele entrou na casa dele, tomou um café porque ele gostava de café. Esse homem, nossa, e ali quando o povo passa uma peregrinação, tem que peregrinar também na casa desse moço. Idolatria do homem. Mas e o reconhecimento de Cristo? A gente às vezes olha para isso, mas nós temos que se perguntar para nós mesmos. Eu tenho feito um ídolo? Eu tenho outros deuses que eu me curvo? Eu tenho reconhecido Cristo e o seu poder, a sua soberania sobre cada área e aspecto da minha vida? Porque, meus irmãos, a Cristo foi dada toda a autoridade. Percebam comigo, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, há uma autoridade dada emanentemente a Jesus. Toda língua agora tem que confessar que Cristo é Senhor. E se Ele é o Senhor do que? De toda a terra. Deus Pai deu uma autoridade ao seu Filho. Lembremos, nós cantamos o Salmo 2, e o que lá nos ensina? Lá nos tem uma promessa, um pedido do Filho. O Pai dá uma promessa para ele, como um Pai amoroso. Pede-me e te darei as nações por herança. Pede-me e te darei as nações. E Cristo Jesus, depois dele cumprir a sua missão na terra, de ser vitorioso, de ser exaltado por Pai, ele pediu as nações ao Pai. Ele pediu às nações. Abra comigo. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Texto conhecidíssimo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Meus irmãos, Cristo Jesus, a sua exaltação, Deus deu autoridade para ele. Ele nos ensina dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, toda a terra pertence a Ele. Mais do que apenas deve reconhecê-lo como Senhor, toda a terra deve se sujeitar-se a Ele como Senhor. Toda a terra deve se sujeitar a Jesus e às suas ordenanças. Sujeitar-se a Cristo e a sua palavra, aos seus mandamentos. Porque toda a autoridade foi dada. Ele pediu ao Pai e o Pai o deu. Ele pediu às nações e hoje as nações lhe pertencem. Me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. No céu, como eu disse, sobre todas as forças espirituais. Não foi dado apenas um reconhecimento. Não é todo mundo olha e deve se reconhecer Jesus, mas deve se sujeitar a Jesus. Os anjos servem a Jesus hoje nos céus. E meus irmãos, os homens na terra devem se sujeitar a Cristo. As nações devem se colocar em submissão ao seu senhorio. Esse texto nos dá uma abrangência muito maravilhosa, porque quando toda autoridade é dada a Cristo, é toda autoridade sobre cada aspecto da vida.
a política, a ciência, a família, a filosofia, tudo que existe, todas as esferas do mundo, a arte, a economia, tudo deve se sujeitar ao senhorio de Jesus. Foi dada essa autoridade, Deus fez ele Senhor sobre todas as coisas. Ele deve ser reconhecido, exaltado, adorado e obedecido em cada área do conhecimento, em cada área da sociedade. Os governantes devem se sujeitar a ele, reconhecendo sua soberania, reconhecendo os seus mandamentos, valorizando a sua palavra, buscando obedecê-la nas suas funções. As famílias devem se sujeitar ao Senhor Jesus, ao senhorio dele. Porque todas as famílias foi dada a ele para que sejam sujeitas. Por isso que nós temos aqui um mandato do quê? Não apenas pregar o evangelho, não apenas anunciar Cristo, claro que é isso, mas fazer discípulos. Fazer que as nações sejam discipuladas no caminho do evangelho. O que isso significa? Significa que os homens e mulheres devem se sujeitar às ordenanças, aos mandamentos, obedecendo a Jesus como um Senhor. Os homens devem abandonar suas falsas religiões, porque foi dada para ele toda a autoridade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus deixou por um tempo os homens entregues aos seus próprios caprichos, mas agora, depois da ressurreição de Cristo, ele ordena a todos os homens que se arrependam e creem em Jesus Cristo e submetam-se ao Senhor Jesus. A autoridade dele perpassa todas as coisas. E por isso a igreja tem uma missão aqui, por causa da autoridade de Cristo, que na autoridade dele ensinar as nações, na autoridade dele batizar, ensinar, guardar. E o Senhor Jesus se ensina, olha, eu vou estar com vocês para sempre. Eu vou estar com vocês em cada momento nessa missão. Mas, Axel, nós não lemos hoje, nós não falamos que Jesus está no céu. Como ele vai estar conosco? Ele vai estar conosco no seu estado humano? Não. Humanamente falando, no seu estado humano, Jesus está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Jesus está com o seu povo no seu estado divino, na sua natureza divina, habitando em cada um de nós. Cristo sempre permanece com sua igreja, habitando no seu estado divino, porque a divindade dele é maior do que o seu estado natural. Humanamente ele está no céu, com o corpo. Mas a sua natureza divina expande sobre toda a terra. E por isso, meus irmãos, nós lemos no Salmo 110, nós lemos em Hebreus, nós lemos em 1 Coríntios 15, que Deus agora está sujeitando as nações nos pés de Cristo. Porque para ele foi dada toda a autoridade é poder. Ele tem poder sobre todas as nações. Ele prendeu o diabo e agora ele leva as nações se curvarem diante dele. Para que quê? Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É a confissão dos crentes, porque o apóstolo Paulo se diz no capítulo 10 de Romanos, versículo 9, ele diz o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto está escrito, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Então, os crentes são chamados a invocar a Jesus, crer em Jesus, confessar Jesus. Os homens da terra são chamados, porque todos aqueles que assim fizerem serão salvos. Nesse momento que estamos hoje, no período entre a exaltação de Cristo e sua segunda vinda. A ele é dado todo o poder. Há também uma glória que é recebida em Cristo. Uma glória que ele compartilha com o Pai desde a eternidade. O texto nos diz para a glória de Deus, Pai. Abra comigo em João capítulo 17, versículo 1. João 17, versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, lembremos, Jesus está aqui no momento da última oração dele sacerdotal. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho,
para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Então Jesus está falando, Pai, glorifica ao seu Filho, para que eu também te glorifique a ti. Jesus Cristo recebe toda a glória para que ele também possa glorificar o Pai. O Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus será exaltado sobre toda a carne e ele dará glória ao Pai. Ele recebe a glória como Senhor. Abra comigo. 1 Coríntios 12, 3. Versículo 3. Perceba esse texto. Como é tão fundamental confessar Jesus, reconhecer o senhorio de Cristo nesse mundo especialmente. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Perceba que Jesus ser considerado, Jesus ser reconhecido como Senhor, e aqui não é apenas como a falsa igreja, que coloca uma placa, Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, o Jesus de lá é outro Jesus, o senhorio dele que ele tem lá é outro, mas é um reconhecimento que vem pelo meio do Espírito Santo. É um reconhecimento que, ao reconhecer, se curva, que não tem como se colocar em pé diante de quem Jesus é, diante da sua autoridade, diante do seu senhorio. A igreja é esse povo que reconhece Jesus. E nós só reconhecemos Jesus porque o Espírito Santo nos deu vida. E nos colocou sobre ele. Por isso que o espírito do anticristo nega Jesus. Todos os homens que dizem anátema, maldito Jesus, eles são do diabo, eles são do anticristo. E eles estão provando a sua rebelião. E Deus ri deles. Deus está rindo desses homens. Deus está zombando da fútil arrogância desses homens. Que um dia consumirá-los. Que um dia ele virá para julgar e punir esses homens na sua rebelião. O dia os homens que se rebelam e não se sujeitam ao senhorio de Cristo, que não o recebem hoje como um salvador, como aquele que pode os salvar, esses reconhecerão como Senhor, mas para sua própria condenação. Como nós cantamos no Salmo 2, bem-aventurado aqueles que se refugiam no Filho, se refugiam no Senhor Jesus, que servem a Ele com alegria, com tremor. Meus irmãos, a autoridade de Cristo é sobre todas as coisas da vida. Os políticos e a política. Meus irmãos, a igreja deve sujeitar-se ao senhorio de Cristo. Porque Cristo foi dado a ele. A fama do Senhor Jesus continuará a crescer, meus irmãos. É uma promessa de Deus. Deus continuará fazendo e sujeitando as nações sobre os pés de Cristo. Deus continuará cumprindo o propósito na terra, de exaltar o seu Filho. Assim como ele fez na ressurreição, ele continuará exaltando. Mas aqui é um entendimento muito maravilhoso. Porque lembremos-nos, Paulo está falando todas essas coisas para ensinar a igreja o quê? A servir com humildade. Meus irmãos, quando olhamos para o exemplo de Cristo, ele que foi servo de todos, para ser exaltado sobre todo nome, Paulo nos mostra esse exemplo para que nós aprendamos a seguir os seus passos. Que nós não busquemos a nossa própria glória, mas que nós sujeitamos ao Senhor. E saibamos que se nós humilharmos a nós mesmos, nós seremos exaltados. Não com uma glória própria, mas com a glória que provém de Cristo. Nós receberemos nele as nossas bênçãos. Porque essa é a marca dos seus discípulos. Os seus discípulos é aquele povo modesto e humilde, como diz lá em Sinfonias 3, aqueles que reconhecem, submetem ao seu Senhor, que andam nos seus passos. Meus irmãos, Paulo nos mostra esse exemplo de Cristo tão profundo para nos levar
a não querermos estabelecer para nós a nossa própria coroa de glória, mas receber com alegria a coroa de espinho, a não querer as vestes da realeza, mas nos colocar com as vestes do servo, a toalha, e estarmos dispostos a servir a Deus, a servir os irmãos, a servir esse mundo. E Paulo nos mostra que Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele recebe toda essa glória. E por isso nós temos certeza e garantia de todas as coisas que Deus nos promete nele. Meus irmãos, algumas aplicações finais para nós. Minha primeira aplicação. Meus irmãos, perceba o nome bendito de Jesus. Esse nome significa Deus salva, Deus é salvador. Meus irmãos, o nome de Jesus é o nome que nós devemos dar glória sempre e sempre. É o nome que deve ser conhecido. Há uma música evangélica cristã que diz que meu nome morra com meu corpo e que o nome dele permaneça em tudo. Meus irmãos, esse deve ser o nosso propósito de vida. A fama de Jesus, o nome bendito de Jesus. Meus irmãos, nós devemos viver e morrer para que o nome de Jesus seja conhecido. Meus irmãos, a nossa história, a nossa vida não importa. O que importa de verdade é a fama de Jesus, esse nome glorioso, esse nome exaltado. É para isso que você foi salvo. Você não foi salvo para poder agora poder ter algumas alegrias. Isso Deus nos concede, mas o propósito da sua salvação é que você glorifique o nome de Jesus na sua vida, no seu corpo. Esse nome é maravilhoso, meus irmãos. É um nome que nada compara a ele. A glória dos homens passa, mas a glória dele permanece. Você pode conseguir fama, sendo reconhecido pelos homens, pelo seu intelecto, pelas suas obras, pela sua caridade. Mas se você não exalta Cristo, se você não vive para esse nome bendito, louvando e engrandecendo ao nome de Cristo, meus irmãos, sua vida é fútil, sua vida é vazia. Não busque a sua própria glória, mas busque a glória do nome de Cristo. Porque é o nome dele que tem autoridade, é o nome dele que é exaltado, o nome dele que deve ser reconhecido em nossas vidas. Se nós morrermos e ninguém... Quem foi o Rafael? Quem foi o Axel? Quem foi a Raquel? A Dona Edna? A Rafaela? Quem foi essas pessoas? Meus irmãos, não importa. O importante é que nós possamos viver essa vida. Que pessoas possam conhecer a Jesus, pessoas possam ver o testemunho de Cristo e olhar para nós e olhar e ver Cristo em nossa vida, no nosso serviço, na nossa dedicação. É o nome dele que deve ser exaltado, porque é somente por causa desse nome que os homens podem encontrar salvação. É por meio somente desse nome que nós encontramos vida. Meus irmãos, ninguém que não confessa Jesus como Senhor será salvo. Não há outro nome. Por isso nós não devemos pregar moralismo. Nós não pregamos placa de igreja. Nós pregamos a Jesus Cristo. É esse nome exaltado na igreja. Nós não somos Esse dia eu estava falando com um amigo meu. Nós não temos propósito de vocês são conhecidos como a igreja que canta salmos, a igreja que... Não, meus irmãos, nós temos que ser conhecidos a igreja que exalta Jesus. É isso que é o nosso propósito na terra. Essa que é a nossa missão. Que Cristo seja exaltado, o nome de Cristo seja reverenciado. O nome de Jesus é importante para a sua vida? Ou você toma o nome do Senhor em vão? Tanto por não tratar o nome de Cristo com devido respeito, nem a pessoa de Jesus com devido respeito. Como é comum nós vermos pessoas nas brincadeiras profanas, zombarias, zoeiras na internet hoje com o nome precioso do Senhor Jesus. Quantas vezes nós vemos pessoas, o cara, é você. Meus irmãos, é o Senhor, é o nome exaltado, nós temos que ter reverência total a esse nome, mas não apenas uma reverência exterior, mas a reverência nossa exterior deve prover de um coração que está curvado-se diante dele. Meus irmãos, Jesus é o único Senhor. Ele é o único Senhor da igreja e o único Senhor do mundo. Somente Ele é o Senhor.
Meus irmãos, nós somos cristãos, nós somos de Jesus, nós somos Senhor Jesus é o Senhor. Nós não fazemos do governante, do presidente o nosso Senhor. Nós não fazemos da política o Senhor em nossas vidas. Nós não fazemos da posição econômica. Nós não fazemos nada do nosso Senhor. Meus irmãos, para o cristão, ele só se submete a Jesus, somente Ele é o Senhor. A política. Tem gente que vive por política e morre por política, ele idolatra políticos. Meus irmãos, nós só adoramos a Jesus Cristo. Nós só se submetemos a Jesus Cristo. Nós devemos ser pessoas que, claro, envolvam-se com política, envolvam-se nesse mundo, mas, meus irmãos, nós não vivemos e morremos por nada disso. Tem gente que defende mais pessoas, políticos, do que de fato o Senhor Jesus. Ele vê o nome do Senhor Jesus ser blasfemado e por ele tudo bem, mas se ele vê o nome do presidente, se ele vê a sua posição política sendo zombada, ele vira um monstro. Meus irmãos, a igreja só é leal a Jesus Cristo. A nossa única lealdade, nós não se curvamos a nenhum outro Deus. E para o mundo, a política, o Estado, os governantes, são ídolos, são deuses para a vida dele. Por isso que essas pessoas vivem por essas coisas. Meus irmãos, nós devemos hoje reafirmar nossa lealdade a Jesus. Será que eu tenho sido mais fiel às minhas posições políticas, econômicas? Será que eu tenho sido mais fiel ao meu time de futebol? O que tem sido nossa lealdade? Hoje é um momento, diante dessa verdade que nós estamos aprendendo, caso estamos caminhando nessa idolatria, meus irmãos, arrepender e reafirmar mais uma vez a nossa lealdade suprema a Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, como é comum hoje em dia pessoas perdem amizade por causa de política. Meus irmãos, isso aí é passageiro. Nós temos valores do reino. Mas, meus irmãos, nós não somos sujeitos a essas coisas. Quando a igreja de Jesus perde a lealdade a Ele, essa igreja perde o seu poder na terra. Quando a igreja de Jesus perde a sua única lealdade ao Senhor Jesus, mas faz dela um curral eleitoral, faz dela uma igreja onde quem é exaltado é o homem, onde quem é exaltado são os líderes. Meus irmãos, essa igreja perde toda a autoridade espiritual dela, perde todo o poder dela nessa terra. Essa igreja se torna morta. Essa igreja coloca Jesus de fora. A igreja que faz isso, ela perde seu testemunho. Porque ela deixa de lado aquele que é Senhor dela. Meus irmãos, quando confessamos que Jesus é o Senhor, nós confessamos que somente Ele manda na igreja, somente Ele é adorado. Nós não negociamos o culto para agradar as pessoas. Nós não negociamos nossas posições. Jesus não é assim. Não, meus irmãos, Jesus é Senhor. Nós nos curvamos somente diante dele. Quantos cristãos morreram por afirmar que Jesus Cristo é Senhor? Não é César, não era o imperador. Meus irmãos, quantos cristãos morreram por não se curvar diante de outro Senhor? Os cristãos são chamados a se submeter aos seus governantes, a honrá-los, mas nunca a considerá-los eles como um Senhor, como alguém infalível, como alguém que, meus irmãos, somente Jesus é o Senhor da igreja. Reafirmemos hoje nossa lealdade ao Jesus. Peçamos a Deus para que quebre todo o altar de idolatria em nosso coração. Nós não idolatremos nada. Meus irmãos, quem morreu por nós na cruz e ressuscitou foi o Senhor Jesus. Nós somos uma igreja calvinista, mas Calvino não morreu por nós, meus irmãos. Spurgeon e outros tantos homens santos não morreram por nós, foi Jesus Cristo. Nós reconhecemos a importância desses homens e reconhecemos que eles foram fiéis à palavra de Deus. Mas somente Jesus é o nosso Senhor, somente a Ele nós adoramos. É somente a Jesus que nós brigamos por outros até. Porque um cachorro, quando alguém avança no seu dono, ele não fica ali tranquilo, ele vai atrás, ele vai latir e querer morder. Mas nós não, os cristãos modernos hoje, eles deixam o seu Senhor ser blasfemado, injuriado. Eles falam assim, não, tem que amar, tem que ficar tranquilo. Meus irmãos, não permitamos isso. Não estou dizendo que nós temos que partir para a violência, não me entenda disso, não tem nada, violência não combina com o cristianismo. Mas nós não devemos calar diante quando pessoas se blasfemam contra o nosso Senhor. Levantemos nossa voz.
Chamemos esse homem ao arrependimento e proclamemos para ele o juízo que o espera, caso ele permaneça nessa rebelião. Se Jesus é o Senhor, nós devemos nos empenhar como igreja a também vivermos como servos dele, anunciando a sua glória, anunciando a este mundo a sua fama. Meus irmãos, terceiro ponto, o caminho dos cristãos servos. Nosso caminho da humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista propriamente o que é seu, senão também cada qual que é dos outros. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós somos chamados ao serviço. Se você se diz um cristão e está disposto a servir, meus irmãos, o cristianismo não é a sua religião. Você não é um cristão. Um cristão é chamado ao serviço, a servir uns aos outros, como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós somos chamados a servir a igreja dele, com a nossa vida, com nossos recursos, com o nosso tempo. Nós somos chamados a servir o mundo. Nós estamos nesse mundo para servir também, assim como nosso Senhor serviu os homens. Nós somos chamados a servir também as pessoas. E nós servimos isso quando testemunhamos o Evangelho, como amamos o perdido, quando buscamos cuidar daquele que o mundo rejeita. Há várias maneiras como cristãos individuais podemos servir as pessoas. Mas nós nunca podemos perder esse aspecto de serviço. Lembremos-nos, como conversamos até ontem, quando nós damos um copo d'água que seja para um pequenino de Jesus, um discípulo. Quando eu sirvo a igreja de Deus, pelo mínimo que seja, eu estou servindo a próprio Jesus. E, meus irmãos, todos aqueles que servem os discípulos, todos aqueles que servem a igreja, esse receberá do Pai o seu galardão. Receberá dele um galardão. Esse é o nosso caminho do serviço, da humildade. Olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e mantenhamos firmes o caminho da perseverança. Olhemos para aquele que não considerou nada, mas antes olhou para a alegria que lhe estava proposta, a sua exaltação como homem, a sua igreja o servindo, a terra se sujeitando a ele. Olhemos para ele e nos mantemos firmes perseverantes, no caminho do serviço, no caminho do amor, da misericórdia, para que possamos, nesse mundo, mostrarmos a ele a fama de Jesus. Que nosso coração possa estar sujeito ao Senhor, reconhecendo o senhorio dele em todas as coisas, enquanto há tempo. Meus irmãos, todos os homens que não dão glória e graças ao Senhor Jesus, que não reconhecem o senhorio de Deus, o senhorio dele, esses estão pecando contra o primeiro mandamento, estão fazendo outros deuses diante de si mesmos. E esses, se não arrependerem, o que o aguarda é ver Cristo não como um Senhor Salvador, mas como aquele juiz no grande dia. Ele não se curvará voluntariamente, mas ele terá seus joelhos quebrados e terá que reconhecer, não para sua salvação, como os crentes reconhecem, como nós reconhecemos, mas por sua condenação. Que nosso coração possa estar sujeito a Cristo. Oremos. Deus Pai, exaltado e glorificado seja o teu nome. Toda glória seja dada ao Senhor, ó Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, por sua salvação, sua glória. Seja dada a ti, Jesus, todo louvor, pelos séculos dos séculos, pela sua soberania, por fazer todas as coisas segundo a sua vontade, por governar esse mundo segundo o teu poder, por agora reinar soberanamente à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e do seu trono governar a sua igreja, cuidar e guardar o seu povo, usar o seu povo para fazer seu nome conhecido em toda a terra. Louvado seja o Senhor pela sua salvação em nossas vidas. Portanto, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza no caminho da sua graça. Que o Senhor possa levar nosso coração dia após dia em cada área,
se submeter ao Senhor, se submeter à sua palavra. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, naquilo que nós temos pecado, aos outros senhores que nós temos estabelecido. Tem misericórdia de nós, Senhor. E que o Senhor, pelo poder do seu Espírito, possa destruir, ó Deus, todo falso ídolo, todo ídolo no nosso coração, toda idolatria. Livra-nos, ó Deus, de idolatrarmos a ciência, a política, a economia, o Estado. Livra-nos de idolatrar, ó Deus, qualquer homem. Que somente o Senhor receba adoração em nossas vidas. Nos ensina, Senhor Deus, a estarmos cada dia mais com o coração sujeito ao seu senhorio. E que, através da sua graça, nos capacite dia após dia a servir ao Senhor nesse mundo. Nos ensina, Senhor Deus, dar honra a quem é devida. Nos ensina, Senhor Deus, a nos sujeitar aos magistrados naquilo que eles fazem de bom. Mas não permita, Senhor Deus, que o nosso coração se apegue a isso como esperança. Porque, Senhor, somente o Senhor é a nossa esperança. Louvado seja o Senhor, Jesus, pela sua graça, pelo seu poder. Continue guiando o mundo. Continue estabelecendo o seu reino. Continue fazendo a sua vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu, para a glória do seu nome. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor sujeite todas as coisas e cumpra a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é muito maior do que pedimos ou pensamos, nessa terra, nas nossas vidas, aqui para toda a eternidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.